Yeah. Essa foi. Gente, eu tô aqui com Michael Pipoquinha, um cara que eu sou fã desde que ele é criancinha. Desde que era pequeno. Pipoquinha, eu sou teu fã desde que você tem... Sei quantos anos você tinha ali, quando você postou um vídeo no YouTube. 13. Não, 13 isso aí. 13? Pô, com cara de 10. Eu vou botar depois aqui na descrição um link para aquele vídeo, para as pessoas estiverem tocando ali, né, cara? É impressionante. Pô, bicho. Pipoca, me tira uma curiosidade aqui, né? Porque, cara, eu te vi tocar naquele vídeo. Eu tenho que falar disso aqui, gente. Não tem jeito, vocês vão ver o vídeo. Quem não viu ainda vai ver o vídeo e vai entender o que eu tô falando. Depois eu fui fuçando, ainda vi você tocando lá no Faustão, um negócio. Aquilo foi antes ou depois? Foi antes. Foi antes ainda? Então era mais novo ainda. Era. Não. Eu falei uma coisa errada. Esse que você viu, eu tinha 14 anos. Uhum. O Faustão tinha 13. O Faustão tinha 13. É. E foi um ano antes. Me conta aqui uma coisa assim. Eu vi no Faustão também você tocando e é impressionante, né? Já cheio de... E a tua alegria tocando também é uma coisa assim que é muito evidente, né? Você tá tocando, pô, naquele água na praça ali, você tocando, bicho. E rindo. Aquela alegria. Eu falei, poxa, olha a alegria desse moleque tocando, cara. Que delícia isso, pô. Isso é vida, né, cara? Me tira uma dúvida aqui, que realmente eu tenho essa curiosidade, né? Como é que você conseguiu chegar naquele ponto tão cedo na vida? Foi porque desde pequenininho teu pai já te mostrou música, eu tô na tua casa, tua mãe, tua família, já te... Dizer, como é que começou esse negócio? Porque é muito cedo mesmo para tocar, como você toca. Você sabe disso. Não é comum você ver um menino de 14 anos tocando daquele jeito. Sim. Você tem consciência disso, espero que tenha. Porque senão ninguém tá todo mundo frito. Cara, eu acho que é porque o meu pai sempre mostrou que isso é muito bom. Essa coisa de música é muito bom. E eu acho que eu entendi isso muito cedo. Essa coisa de música é muito bom. E ele sempre... Meu pai é baixista de banda de forró lá do Ceará e tal. E sempre que ele ia pra estrada, ele voltava com alguma coisa nova, assim, uma fita cassete nova, um show novo. E eu sempre fui ouvindo ali e vendo aquele objeto, o baixo, né? E vendo o amor do meu pai pelo aquele instrumento. E eu já amando aquele instrumento. Tem foto minha com 2 anos. Já? Com slap, assim, a mãozinha assim. Armada. E o baixo em pé e eu com baixo, assim, 2 anos de idade. Então, muito cedo, ele me mostrou esse amor pelo instrumento, pelo baixo em si. E sempre músico, assim. A minha família nunca teve dúvida do que eu ia ser e tal. Uhum. Desde os 2 anos de idade eu já sabia que eu ia ser músico. Sim. Porque o meu desenho animado era isso, videoaula de baixo, tudo era isso. E tudo focado muito no instrumento? Tudo muito no instrumento, a princípio. Depois tem uma hora que você tem que abrir, né? Lógico. Porque a música é muito mais que o próprio instrumento. Lógico, né? O instrumento é para ser usado, né? O instrumento.
E tudo muito focado no instrumento naquela época, né? Você tá Caramba, você é descobrindo. baixista, né? Como uma brincadeira. E eu acho que esse amor refletiu muito nessa coisa de tocar cedo, de abrir os horizontes, assim. Meu pai nunca me fez, você vai estudar de tal hora, tal assunto. Nunca aconteceu isso até hoje. Sempre foi muito à vontade. Eu acho que através disso eu me apeguei tão forte, assim. Essa coisa de... Foi tudo muito amor, entendeu? Você quer tocar? Então vem, eu te ensino. Olha essa música, olha que lindo que é, não sei o quê. Fica à vontade, tipo... Fica à vontade se quiser aprender. Né? Foi sem pressão nenhuma, mas sem... Nunca. Que bacana nunca. isso, né, cara? Porque eu tocava, quando eu comecei a tocar, nos meus 11 anos, eu tocava e depois ia jogar bola, depois ia ser menino, depois voltava e ia ser baixista de novo. Mostrava pros meninos da rua que tocava, entendeu? Então foi muito à vontade. Através desse amor, acho que as coisas aconteceram, assim, o amor pela música, o amor pelo baixo, o amor pelo meu pai, pela minha mãe. Tudo isso em casa, assim, se evoluindo, assim, junto comigo. Através disso, eu acho que eu comecei a agarrar as coisas para chegar num lugar legal. Que bacana. De disco, e ele levava disco, assim, tudo que eu ouvia eu ia atrás e continuava, porque ele chegava com uma parada nova lá, deixava lá, e ia viajar. Quando ele voltava eu já sabia tudo, né? Já tinha escutado, já tinha tirado algumas coisas. Você E já era tinha muito tirado assim, coisa cedinho, assim, com quantos anos? Com 8, 9? 11, por aí. Eu comecei a tocar com 10, né? Comecei a tocar 9, comecei a tocar violão, assim. Aos 10 anos eu tocava na igreja, que é uma grande escola, né? Ali foi a minha escola, muito. E aos 11 anos eu já passei para essa coisa de instrumental, eu tirava os sons de Arthur Maia, o Arthurzinho, meu pai, meu padrinho. Arthurzinho é demais, né, cara? Bicho, é um amor que minha família Aliás, tem. é você tocando uma música do Arthur, não é? Não, isso é uma música que eu fiz pra ele. Você fez pra ele? Rei Arthur, chama a música. Rei Arthur, achei que... Rei Arthur, fiz pra ele. E através daquele... Pior ainda, era uma composição tua, né? E através daquele vídeo, ele me chamou pra fazer um disco, produzir o meu disco. Através daquele vídeo ali. Ele, pô, que música bonita. Venha pra cá. Aí a gente fez. O meu primeiro disco foi produzido pelo... Pô, o Arthur foi o primeiro disco do meu pai instrumental que ele ouviu na vida, né? O primeiro, o Maia lá. Maia, sim. Meu pai escutou. Que isso? Nunca tinha... Visto o baixo como nada, solista, né? Nada disso. Um Walkman. Aí ele me contou isso quando eu nasci. E esse amor veio só passando de geração em geração. Nossa, que bacana. Muito bacana. Bom demais. E aí, depois que a gente conversou no telefone e a gente combinou de gravar o programa, me veio uma ideia de uma música na cabeça. E eu te perguntei, eu lembro que depois eu te perguntei onde é que você tinha gravado esse negócio. Você falou que tinha sido no Passeio Público, né? Passeio Público. Lá que tem, parece que um projeto musical lá. Tem um projeto lá que a galera tinha. toca nessa praça, vários músicos, Kainan Cavalcante, Thiago Almeida, Miquel dos Santos, músicos fantásticos de Fortaleza passaram por lá. E eu fiz isso aí, esse projeto, e o saxofonista Medício, abraço, postou esse vídeo e bombou, bicho. Então ele que é o responsável, Ele né? Por você ter bombado. Obrigado, Medício! Obrigado, todo mundo aqui agradece. Né? O Brasil agradece. Pô, que honra. E aí, vamos tocar, eu te mandei essa música. Mandou. Você chegou a dar uma olhadinha? Dei uma olhadinha. Vamos tocar? Olhei assim, opa, que negócio bonito. Bora.
Marquinha, agora é o seguinte, passou essa fase de porque também tem isso, né, de ser o garoto prodígio, não sei o quê, de repente agora tu já grande, casado, pai de filho, vida, assim, é outra história, né? Caiu no mercado, vamos trabalhar. E como é que tá isso? Como é que você tá? Cara, tá maravilhoso, porque o cara tão novo assim, da minha vida, assim, eu ainda sou tão novo, eu tô recebendo um respeito tão grande da galera, um carinho da galera tão grande. Onde eu chego, a galera vem falar, tira foto e fala o quanto eu tô influenciando, assim, os baixistas novos, assim. E, bicho, todo dia é uma motivação, todo dia é a cabeça cheia de pensamentos pra soltar pra galera, né? Cabeça cheia de ideias pra promover coisas, sempre tá tocando, sempre tá mostrando algo novo pra galera que me dá esse carinho. E eu passo o dia inteiro pensando uma forma de devolver esse carinho, né? Ah, que bacana. Então eu tenho trabalhado, a galera tem gostado, esse carinho que eles têm tem me motivado muito. Feliz de saber que estou no caminho certo, né? Trabalhar, ser do bem e fazer música de verdade, fazer música com sinceridade, sem nada que muita gente faz, preciso ganhar dinheiro, vamos lá tocar. Tocar pensando em dinheiro é um negócio... Difícil, complicado. Né? Eu acho, lógico, todo mundo precisa pagar suas contas, né? Lógico, mas pensando em primeiro lugar... Eu acho que sempre o teu retorno ele tem que ser um... Como se diz? Tem que ser um resultado de um trabalho... Eu acho que o retorno financeiro é bacana. Lógico. Não é ruim. Ele tem que vir, né? É lógico, né? Até para você continuar trabalhando, né? A música do Gonzaguinha, né? O homem sem trabalho, o homem não tem honra. Gonzaguinha já trabalhou. Exatamente. Mas tem a coisa de qual que é o teu objetivo, qual que é o teu foco. Teu foco não pode ser, né? Lógico. O ganho financeiro. O teu foco tem que ser a música em si. Lógico. Né? E aí o ganho financeiro ele tem que ser um resultado, uma consequência do trabalho que você está fazendo. Eu acho que não tem erro, o caminho é esse aí mesmo, totalmente. E eu sinto assim que essa coisa que você falou de devolver para a galera, não sei o que, eu sinto que a vida é um espelho, sabe? Todas as coisas que você coloca, que você joga, você acaba recebendo de volta, sabe? Então se você é uma pessoa que quer compartilhar, né? Pô, cara, eu vejo isso. Não sei se você já teve essa experiência, porque você não dá muita aula, mas dá alguma aula, né? Sim, sim. De você ensinar uma coisa para um cara, de repente o cara pega aquilo, quando ele volta já é outra coisa. Você fala, opa, isso aqui eu não tinha visto. Você acaba aprendendo com a pessoa que você ensinou. Eu passei por um momento desse, assim, com 3 caras aqui do Rio. Abraço para eles. Eu ouvi um deles ontem, o Leandrinho, o baixista, o Zecão e o Betinho. Esses 3 caras, você podia dar aula, só que isso faz o quê? Já faz uns 3 anos. Nego, vocês já tocam bem, mas eu não tenho didática e tal. Não, eu vou fazer o seguinte, você vai fazer suas frases, vai explicar o que você vai fazer e eu vou levar uma câmera. Beleza. Olha o que esses caras fizeram. Sentei na frente deles, gravaram e tal. E eu toquei 2 horas, assim, frase em menor, em maior... em progressões e arpejos, vixe, tudo. Vixe, esses caras pegaram esse vídeo, entre eles, né, editaram e estudaram. Quando eu cheguei, bicho, em casa, um mês eu vi esses caras tocando e aquele negócio já tinha evoluído, já tava tocando de outra forma. E, aplicando bicho, em lugares diferentes. Isso. Essa pessoa é esperta. Aí eu olhei, bicho, os caras pegaram mesmo. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, cara. Ver que tem. Eu adoro isso, cara. Não, eu fico mais feliz ainda. Claro, a internet hoje em dia ajuda tudo. Bicho, tô em casa e vejo 2 japoneses tocando uma música minha. Porra. Um baião que eu fiz pro meu avô, lindo, né?
os caras tocando lá numa praça no Japão. 2 caras, assim. E outro eu recebo os africanos, foi um africano lá, tocando essa música, não sei se era essa. E isso é muito gratificante. Eu que sou novo, assim, bicho, já vendo minha música espalhar por aí. Cara, sabe que essa experiência eu já tive algumas vezes também, né? De ver as pessoas tocando minhas músicas assim, na Malásia. Aí você vê o cara tocando. Uma vez eu vi um cara que fez umas coisas com loops, outro cara que fez com beatbox, outro cara. É muito louco, né? E você começa a ver a tua música. Porque música tem uma coisa, depois que ela nasce, você joga ela no mundo, ela ganha, né? Ela ganha independência. Ela vai indo. Quando você vê, ela volta. Não é mais sua. Não é mais sua, já é do mundo. É do mundo. E aí, a gente podia fechar a tampa tocando uma música sua. Música minha que eu fiz. É um frevinho que fiz pra My Love. Chama-se Frevo pra Fran. Frevo pra Fran. Né? Tudo Fran. Beleza. E é um frevinho que a gente vai tocar relax aqui, né? Vamos divertir. Eu sempre quis fazer vai ele. Quase virar uma marcha rancho. Eu sempre quis fazer ele assim. Quando eu te mandei, eu te falei isso, né? Vamos fazer ele mais calminho, não sei o quê. Não vou falar, senão vai estragar a surpresa. Então vamos lá.
obrigado, cara. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. Não, não sou? Não, tem hora que ele... Ah, pode ser isso aí, ó. Pode ser isso aí, ó, encostando na caixa aí. Pipoca, né, bicho? Fica pipocando o fica tempo todo. pipocando. Ah, beleza. Não, Malcolm? Não. É o Malcolm. Acho que é do... Pode ser o Osmar também, né? Conhece o Osmar? Não. Osmar Contato? Osmar Contato. Ah, Osmar Contato!